uns aos outros vos ameis, como eu vos tenho amado. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser a seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Pela palavra do Santo Evangelho. Na primeira leitura, nós acabamos de ouvir um trecho do primeiro livro dos Reis. Texto que durante a semana nós já estamos lendo. E este livro dos Reis, entre várias coisas que são tratadas, uma delas é a formação do povo samaritano. Você deve se lembrar bem que no Evangelho de João, há um encontro de Jesus com a samaritana, e é um encontro muito bonito, porque é um encontro entre judeus e samaritanos. Mas aqui, nesse trecho, há um ensinamento muito bonito para a nossa vida. Quando a Samaria está devastada por uma seca muito grande. E a conclusão do capítulo 18, que nós acabamos de ouvir, é muito interessante porque traz um ensinamento muito atual. Eu pediria que colocasse para mim os versículos 42 e 43 da primeira leitura. Traz ali um ensinamento muito bonito, e volto a repetir, um ensinamento muito prático para os dias de hoje. Porque na formação do povo samaritano aparece o profeta Elias, que sempre vai ser o enviado de Deus.
É como se Deus estivesse falando, não, é como se Deus de fato falasse por meio do profeta Elias. E o profeta Elias, ele dá um ensinamento muito bonito a cada um de nós. No versículo 42 diz assim: enquanto Acabe subia para comer e beber, a parte mais importante vem aqui. Elias subiu ao cume do Carmo e prostrou-se por terra e pôs o rosto entre os joelhos. Aqui nós temos o modelo de homem de oração. Vocês podem até falar, padre, mas nós já estamos cansados de ouvir sempre quase que as mesmas coisas. Mas a Sagrada Escritura, a Bíblia, do começo ao fim, em alguns momentos, ela quer destacar a importância da oração. E aqui de novo, a partir da experiência de Elias, mostra para nós o quanto é importante a oração. E é muito interessante, porque vocês sabem muito bem que a oração não existe só um jeito de rezar. Existem diversas maneiras de rezar. Não é só quem reza o terço que reza. Não é só quem lê a Bíblia que reza. Existem diversas formas de rezar. O profeta Elias talvez apresente para nós a prostração, a adoração, o voltar-se para Deus. E é muito bonito porque, é claro que não é o gesto só que fala que uma pessoa reza, mas o gesto de humildade, de simplicidade é muito bonito. Prostrou-se com o rosto entre os joelhos, colocou o seu rosto por terra para rezar. Olha que interessante no versículo 43. E disse ao servo de Acabe: sobe e observa na direção do mar. Ele subiu e observou e disse o seguinte: não há nada. Ou seja, Elias está rezando porque está pedindo a intercessão para Deus, para que Deus possa mandar chuva diante daquela seca. Olha que interessante aqui. O servo vai dizer assim: olha, não há nada, não estou vendo nuvem nenhuma. Em outras palavras, não vai chover. E de repente, Elias disse-lhe de novo: volta 7 vezes. É claro que aqui é muito simbólico. Mas o que o profeta Elias está tentando também nos ensinar? Que a gente precisa rezar e ter perseverança na oração. Às vezes a gente pede tanta coisa para Deus, só que a gente pede agora e a gente acha que a coisa já vai acontecer e pronto, acabou, sem nenhuma perseverança. Essa leitura, pelo menos nesses 2 versículos, traz um ensinamento muito bonito. A importância da oração, mas a importância da perseverança na oração. E aqui conclui o capítulo 18, dizendo que a chuva veio e a Samaria foi, de fato, irrigada pelas águas que vêm dos céus. Eu disse que essa palavra, escrita há 700 anos antes de Cristo, ela é bastante atual, para chamar a atenção nossa para, de novo, a importância da oração. O quanto é importante perseverança na oração. O quanto é importante fazermos a experiência da oração e perceber que quando somos perseverantes, não é a chuva física, mas a chuva das graças e bênçãos de Deus, elas vão acontecer na nossa vida. É preciso que a gente tenha paciência e espere um pouco o tempo de Deus. Evangelho de São Mateus não pode ser olhado somente para esse trecho que nós acabamos de ouvir. Seria muito pobre da nossa parte tomarmos só esta parte. É preciso que a gente consiga olhar o capítulo 5
o capítulo 6 e o capítulo 7, que todo ele está voltado para as bem-aventuranças, ou o sermão da montanha. Bem-aventurança é aquele sermão aonde Jesus sobe, ele olha para a multidão e começa: felizes sois vós, felizes sois vós, felizes sois vós. O texto de hoje faz parte desse sermão, aonde Jesus começa a dizer vários ditos. E o dito de hoje, a palavra de hoje, é exatamente em primeiro lugar para os discípulos, não é para a multidão. Padre, qual é que é a diferença quando aparece na Bíblia multidão, discípulos? Discípulos são aqueles que estão mais próximos de Jesus. Discípulos são aqueles que já começaram uma caminhada e são capazes de entender a proposta de Jesus. E qual que foi a proposta de Jesus no Evangelho de hoje? Ele vira para os discípulos e fala assim: se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês não vão entrar no reino dos céus. O mestre da lei e o fariseu, ele tomava a lei de Deus, tomava os mandamentos e tinha os mandamentos e a lei de Deus como regras. E eles cumpriam não só os mandamentos, mas cumpriam 323 regras precisas. Sabe aquela regra do lavar os copos, da purificação? 326 regras que cumpriam ao pé da letra. É muito interessante quando Jesus vira e diz para os discípulos o seguinte: se vocês continuarem fazendo o mesmo que eles fazem, isso não prova que vocês vão entrar no reino de Deus. E aí ele pegou um mandamento, e aí nos demais dias ele vai pegar outros. Ele pegou um mandamento só, o não matar, e vai colocar o que ele, Jesus, veio trazer. Antes eu queria dizer o seguinte: eu acho que é uma prática muito bonita para a nossa vida. Quando a gente vai fazer um exame de consciência, logo a gente pega os mandamentos, a gente dá uma boa olhada e a gente fala assim: nossa, eu não fiz nada disso, pronto, acabou. Olha que coisa bonita e profunda que Jesus vai dizer. Quem encoleriza-se, quem tem cólera no coração contra o seu irmão, já matou. É isso que Jesus quis dizer no Evangelho. Quem tem raiva no coração com o seu irmão, já matou. É muito profundo. E Jesus ele está dizendo que o cristianismo, o ser cristão, ele tem que ultrapassar todas as regrinhas, todos os mandamentos que nós já temos do Antigo Testamento, e ele tem que ser vivido em profundidade. Aí você fala assim: padre, isso é coisa difícil. Não, Jesus não disse que é fácil. E na prática, nós sabemos que isso não é fácil. Ah, mas então nós somos um bando de fingidos que sabemos que nós não conseguimos viver mesmo, e aí a gente vem diante de Deus e reza, cheios de pessoas fingidas. Não. Deus conhece o coração de cada um e conhece o esforço de cada um. Não é porque nós temos uma coisa que é difícil que a gente simplesmente vai deixar de fazer ou deixar de se esforçar por viver. Aqui está a beleza do cristianismo também. E a beleza do cristianismo está em homens e mulheres
que sabem das suas dificuldades, mas ao mesmo tempo, diante de Deus, é muito sincero ou sincera por dizer: eu me esforçarei, eu me esforço por viver melhor a minha fé e a minha experiência com Deus. Ressentimentos, já que nós estamos tratando exatamente do perdão ao outro, porque o Evangelho fala disso, ressentimentos ou sentimentos que vai brotando dos relacionamentos, são coisas reais. Ninguém precisa negar isso. Mas também somos chamados a superar. Superar através do perdão, superar através da oração. Tem coisa que não dá nem para ir conversar com a pessoa. Às vezes até pior conversar com a pessoa. Mas é possível superar isso com a oração? Quem sabe com uma oração perseverante? Então não é fingimento quando nós colocamos aquilo que Jesus propôs no Evangelho e fala assim: nós não conseguimos vencer, nós não conseguimos viver. Não. Se a nossa prática interior, se a nossa busca for sincera e a gente entender que tudo isso é um processo de maturidade, e isso vai acontecendo dia após dia na minha vida, então com certeza vou fazer uma experiência muito bonita de Deus na minha vida. Vamos continuar sentados mesmos e vamos colocar aqui no altar do Senhor, juntamente com o pão e o vinho, a nossa vida cantando.